Esses scores, eles têm duas funções, né? Quando a gente vai ver os guidelines, quando a gente vai ver o material que trata sobre hemorragia digestiva, eles têm a função de prognóstico e eles têm a função para avaliar ressangramento, risco de óbito, tudo isso. E ele tem também a função de você estratificar esse paciente, se você vai manter ele internado ou se você vai mandar ele para endoscopia. Especificamente esse score de Blatchford, né, Glasgow-Blatchford, ele algumas diretrizes, né, algumas sociedades depende da sociedade, depende do lugar, e aí alguns colocam para 0 pontos, o ponto de corte como 0 pontos, e outros colocam o ponto de corte de 1 ponto. Então esse ponto de corte aí para quê? Se o paciente tem 0 pontos ou 1 ponto, dependendo do lugar, dependendo de qual material que você está usando, ele vai dizer que você não precisa fazer endoscopia nesse paciente quando ele está internado. Você pode mandar esse paciente para casa e fazer essa endoscopia ambulatorialmente. E aí, se esse paciente pontua mais do que 1, ele vai ficar internado, vai fazer endoscopia em até 24 horas. Só que, se você for olhar esse score, como é que ele faz, como é que ele conta a pontuação? Se o paciente tem comorbidade, se o paciente tem IC, se o paciente teve história de melena, se o paciente teve síncope, se o paciente teve alteração de frequência cardíaca, alteração de PA, alteração, assim, sinais clínicos, que qualquer alteração de sinal clínico. Então, o paciente que faz 0 pontos ou 1 ponto é aquele paciente que ele não tem absolutamente Acabou de nada. nascer. Ele não tem absolutamente nada. Ele não teve taquicardia, ele não teve hipotensão, ele não tem IC, ele não tem comorbidade, ele não é idoso, ele é jovem. Então, assim, de certa forma é como se fosse um psicoteste, entendeu? Se o cara tem uma alteração de sinal vital, você vai internar ele. Então, de toda forma, você está lidando com um paciente que é potencialmente muito grave. Muitas vezes o paciente que ele faz o HDA, ele não exteriorizou o sangramento, né, o suficiente. Às vezes ele fez um HDA, ele exteriorizou um pouquinho, mas ele está sangrando mais. Então, é um paciente potencialmente muito grave. Se ele não tem nada demais, muitas vezes nem procura emergência, né? Ele nem procura emergência. Então, você poderia usar esses scores e dar alta para esse cara para acompanhamento ambulatorial. É bastante improvável que você receba um paciente desse nível, né? Assim, que ele vai ter nada alterado, nenhuma alteração, é bastante improvável. Bastante improvável. Então, de certa forma, esse score de Blatchford, não sei se tem uma aplicação prática, assim, se tem uma necessidade. Se você quiser fazer ciência, você pode ir lá, botar o paciente na calculadora, score e tudo, e anotar no prontuário, tudo. Vai ficar bonitinho. Pois é. Existe também o score de ROCOL, né? Que é pré e pós-endoscopia. ROCOL. ROCOL ou ROCAL. O que é que vocês acham? Aí, assim, que é um score pré e pós-endoscopia, que você avalia também risco de prognóstico, né? Prognóstico de ressangramento, tudo isso aí. E ele é parecido, assim, a estratificação dele é parecida com o de Blatchford. Se ele for uma pontuação muito baixa, você é mais tranquilo, mais alto é pior, né? Mas esse paciente aí, o paciente que pontua mais é o paciente idoso, paciente com alguma comorbidade, como neoplasia, paciente que tem alguma disfunção orgânica, que ele está taquicárdico, está taquipneico, enfim. Ele tem esses sinais clínicos aí. Então, de certa forma, se você tem um paciente com mais alterações clínicas, com mais sinais clínicos alterados, você já percebe que já sabe, já tem uma noção que esse paciente é mais grave, né? Uhum. E é o paciente que tem um risco maior de ressangramento, né? Como ele tem esse score pós-endoscopia, então de certa forma ele é um pouquinho melhor, porque ele tem você avalia ele pós-endoscopia, né? Você tem os dados que você coloca para ver depois, dependendo de como a endoscopia do paciente está, né? Você tem uma avaliação dele, que aí ele se torna um pouquinho melhor, mas aí termina que ele é mais demorado, porque você precisa fazer depois da endoscopia, né? Somar os pontos.